Então, agora a gente vai começar a nossa live, não há glória sem sacrifício, e aí no final vocês irão perceber que compensou a espera, porque eu não queria deixar essa live mais para frente, porque a prova está próximo a ser realizada, o edital próximo a ser publicado, então teremos aí pouco tempo para estarmos juntos estudando. Então, por isso que eu não quis cancelar a live de hoje, mesmo com essas dificuldades, mas é isso aí, não há glória sem sacrifício, e chegamos aí a um denominador comum, e cada vez estaremos melhores aí com vocês, beleza? Então vamos lá, sejam bem-vindos, hoje iremos estudar o raio-x da banca, Instituto AOCP. Segurança concursos, né? E vamos lá. Então, que nem eu já tinha dito para vocês, né, o passo a passo da aprovação PPMG 2025, para ser aprovado o curso da Polícia Penal de Minas Gerais 2025, comece a se preparar imediatamente com um plano de ação estratégico. É o que nós estamos tentando ensinar vocês aqui agora. O foco principal deve ser o perfil da banca examinadora, que já sabemos que é o Instituto AOCP, transformando as exigências do edital em um roteiro claro e passo a passo para garantir a sua vaga. Então, o Instituto AOCP, eu já fiz várias provas com essa banca. É uma banca, como vamos ver, ao final dessa live, irei resolver com vocês aí questões de 2025, 2024 da banca Instituto AOCP, para vocês verem que é uma banca muito boa, ou seja, se estudar é questão praticamente certa de você conseguir aí os pontos almejados, tranquilo? Então, a visão geral do concurso da PMMG, né, 2025, a banca Instituto AOCP, e o edital, previsão de publicação em setembro ou início de outubro. Olha para vocês verem. Hoje é 29/8/2025. Então, nós temos aí a previsão de publicação em setembro ou início de outubro. Um mês para a publicação do edital aí, estourando aí um mês e alguns dias. Pois a prova é estimada a aproximadamente 30 dias, né? Tem uma estimativa para aproximadamente 30 dias após a publicação do edital, isto é, prazo para a realização da prova objetiva entre 60 e 90 dias. Isso porque nós temos aí, né, que conforme já se pronunciou nas redes sociais da própria Academia da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, né, ela já se pronunciou que ela quer cumprir os prazos legais. E o prazo que foi dado é que ela deve aí, né, ter essa publicação do edital aí em um prazo aí de aproximadamente 30 a 37 dias com essa publicação, e na sequência aí estima-se que depois que o edital é publicado, um mês aproximadamente para ter a prova. Então nós temos aí que para a realização da prova objetiva aí, estamos estimando aí um prazo entre 60 e 90 dias. 60 e 90 dias, tempo suficiente para aquele que começar a estudar agora com estratégia, né, e direcionamento, obter a aprovação na Polícia Penal e iniciar aí 2026 já concursado. Beleza? Então nós temos aí, ó, olha aí o que foi publicado no Instagram. A academia informa que, com esta fase essencial finalizada, a administração pública direcionará agora todos os esforços para a confecção e a publicação do edital, que será disponibilizado no menor prazo possível, sempre em estrita observância aos prazos e requisitos legais e administrativos aplicáveis. Por isso que nós estamos aí estimando aí um prazo de 30 a 37 dias aí para a publicação do edital, mas aí
um prazo para a prova. Então, a gente fica aí com essa previsão de 60 a 90 dias. Então, nós estamos aí prestes a ter a realização da prova da Polícia Penal. E nada melhor do que sair aprovado no concurso da Polícia Penal de 2025. Então, você aí que está parado, você aí que está estagnado, agora é o momento. Não dá mais para esperar. Se você ficar esperando para começar os estudos para Polícia Penal, você só vai ser aprovado no próximo concurso. Tá? Então, se você enrolou até agora o início dos estudos, agora é o momento. Se você começar agora, se você começar a estudar com estratégia, imediatamente, né, trabalhando aí técnicas de revisões e resolução de questões, porque você estará estudando de forma direcionada para o concurso da Polícia Penal, você terá grandes chances de ser aprovado, beleza? Mas não dá para você esperar um mês e começar a estudar, porque se a prova vai ser daqui 60 dias, 90 dias, né, que é a previsão, você já tem que estar estudando de forma imediata. Ah, professor, demorou um pouco mais, a gente continua fazendo mais questões, revisando e já garantindo a vaga aí para 2026. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Pelo termo, professor, você está falando esses 30 dias, 60 dias, 37 dias, 90 dias, sem nenhum fundamento? Não. Nós acabamos de ver, né, que no Instagram da Polícia Penal, já está publicado lá que eles querem cumprir o prazo. Então, olha aí, ó, pelo termo de referência, os prazos são contados da publicação do contrato no PNCP e segue esse fluxo máximo. Elaboração de edital, AOCP, até 15 dias corridos. Validação do edital, Sejusp mais Ceplag, até 15 dias corridos. Publicação do edital, até 2 dias corridos após a validação. Esses prazos são prazos legais. Então, na prática, até 32 dias corridos após a publicação do contrato, né, no PNCP, 15 mais 15 mais 2, 32. O documento também prevê uma reunião inicial em até 5 dias após a publicação do contrato. Se você considerar tudo de forma sequencial, pode chegar até 37 dias corridos. Então, por isso eu estou falando, né, que essa publicação do edital vai entre 30 e 37 dias. Então, esse é o prazo aí para a publicação do edital. Publicado o edital, você pega aí também a regra, né, conforme os concursos que a OCP já realizou, mais 30 dias a prova a ser realizada. Por isso que a gente fala que, contando de agora, né, de 60 a 90 dias, é o prazo aí para você estar lá sentado na cadeira, lembrando da minha voz, mostrando vocês aí os bizus para ser aprovado na Polícia Penal. E só quem é aprovado e empossado sabe esse gosto que é chegar lá, fazer a prova, ter o nome lá na publicação, nomeação e iniciando o ano já concursado, melhorando a sua vida e a vida da sua família. Então, olha aí, como o contrato foi assinado em 22/8/2025, se a publicação no PNCP ocorreu no mesmo dia ou no primeiro dia útil seguinte, o edital tenderia a sair entre 23 a 26 de setembro de 2025. Nesse cenário, os prazos máximos. Então, a vigência do contrato também é corrida a partir do primeiro dia após a publicação no PNCP. Então, meus amigos e minhas amigas, fazendo essa contagem das regras e vendo que a publicação, né, no próprio Instagram do órgão oficial, e também já vimos as autoridades responsáveis falando do interesse do concurso público, então, né, e já estamos aí no mês de agosto. Então, meus amigos e minhas amigas, a hora é essa, vamos juntos buscar aí esta aprovação. Beleza? Tranquilo? Então, agora,
antes da gente falar do que mais interessa, né? Você tem que saber se você pode ou não pode fazer a prova. Então, muitos perguntam, professor, qual é o requisito? Tá aí, ó, escolaridade nível médio, não é igual a PM. A PM-MG, ela exige para o curso de soldado nível superior e exige para o cargo de oficial ser formado em direito. Aqui não, é só nível médio. Ah, professor, não tem o nível médio. Pode fazer o EJA, né? Conclui rapidamente o nível superior. Ah, professor, o nível médio. Ah, professor, e se eu tiver nível superior? Nível superior vai aumentar mais, né, a sua porcentagem na remuneração. E o segurança concurso tem também o curso de nível superior. Então, se você quer fazer o curso de nível superior, você pode fazer, mas agora não é o momento. O momento agora é de fazer o curso da Polícia Penal, se preparar. Passou na Polícia Penal, você já pode iniciar o curso de nível superior, e no nosso caso aqui, segurança pública ou privada, caso queira fazer, e já ingressar tendo uma remuneração maior aí na Polícia Penal. Então, escolaridade, nível médio. Tem nível médio, pode fazer. Ah, professor, não concluiu o nível médio. Dá para você ainda. É só fazer aí o EJA, beleza? Idade mínima, 18 anos, sem limite máximo. Ah, professor, tem 40 anos, tem 50 anos, tem 60 anos. Pode fazer o concurso. Não tem problema. Pode fazer. Não é igual a PM, que exige 30 anos. Mas sabemos que essa idade na PM, de 30 anos, está já para aumentar para 35 anos. Na Polícia Militar, já se exige 35 anos para os cargos especialistas, mas nós já temos aí, né, um projeto de lei bastante avançado já para, né, aprovação final, prevendo aí a idade até 35 anos. Aqui você não tem esse problema. Você pode ter 30, 40, 50, 60 anos, não há problema. Também, né, alguns já me perguntaram, professor, e a carteira de habilitação? Porque na PM exige carteira de habilitação. Aqui na Polícia Penal, né, até então, não há previsão de CNH. Então, não há previsão de CNH e sem limite de altura. Sabemos que na PMMG a altura é de 1,60, na PMMG de 1,60, mas já temos decisões mitigando esse 1,60. Mas fato é que na Polícia Penal é nível médio, mínimo da idade 18 anos, não tem idade máxima, não tem limite de altura e não exige CNH. É um baita concurso para você fazer. Então, meu amigo e minha amiga, ah, professor, não estou estudando. Não tem problema. O edital da Polícia Penal, ele é bem enxuto. Então, dá para você começar hoje com estratégia. Não dá para começar hoje estudando de forma desorganizada. Não dá para começar a estudar hoje de forma o quê? Desorganizada. Organizada, dá sim para iniciar os estudos. Beleza? Tranquilo? Ah, professor, e qual o benefício? Olha aí, ó, salário inicial de 5.333, né? 5.332,61. Mais benefícios, vale alimentação, abono fardamento, totalizando aí aproximadamente você pode chegar aí a receber 7.500 por mês. Lembrando que se você tem um curso de nível superior, você terá também aí um aumento na sua remuneração, beleza? Então, dá para ter aí, né, uma remuneração digna para você e sua família. Também, nós temos aí, né, eu conheço vários policiais penais, já aprovei vários policiais penais, tenho grandes amigos na Polícia Penal, né? Lá tem uma escala diferenciada. Ah, professor, tem serviço administrativo? Sim, eu tenho vários amigos da Polícia Penal que trabalham também no serviço administrativo, mas as escalas irão variar, né? Uma escala que o pessoal fala muito, que gosta bastante, é essa escala de 6, né? É a escala de 6 a 8 plantões por mês.
De 6 a 8 plantões por mês. O resto dos dias você está de folga. Então, é comum o policial penal trabalhar, né, na Polícia Penal e também exercer uma outra função para agariar mais recursos para a sua família e para ele próprio, né? Hoje, a maioria das pessoas trabalham em 2, 3 serviços, né, para aí, ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, né? Mas só a remuneração da Polícia Penal já é suficiente aí para você ter aí uma boa qualidade de vida, né? Inclusive você pode trabalhar, né, ter outros afazeres. Por exemplo, você pode ser um policial penal e ser um professor também. Não há empecilho nenhum, certo? Beleza? Então você pode aí ter outras atividades com o policial penal. Mas então, por que fazer a Polícia Penal? Porque você estará muito acima da média da população brasileira com relação à remuneração. Requisitos, vimos, né? Ensino médio, idade mínima 18 anos, não há idade máxima, não há altura, não há limite de altura, também não exige CNH. Por que eu estou destacando isso? Porque quem faz concurso para a Polícia Militar tem que ter nível superior para o soldado, tem que ter altura mínima de 1,60 m e tem que ter idade mínima de 30 anos na época da matrícula. Beleza? Tranquilo? Então aí estão os requisitos. Professor, o que eu vou fazer? Você vai fazer uma prova objetiva e redação, que é eliminatória e classificatória. Você vai fazer um teste de aptidão, que é o TAF, eliminatório, que vai consistir em barra fixa, abdominal, salto horizontal, flexão de braço, corrida de 12 minutos. Por isso que você já tem que estar também treinando uma atividade física, mas que não deve ser o seu foco principal neste momento, porque se você não passar na prova objetiva, você não vai chegar para fazer o teste de aptidão física, que é o TAF. Então, você tem que dar uma prioridade nos estudos teóricos nesse momento, mas não esquecendo o físico, né? Deixando aí um tempinho para estudar o físico. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Por quê? A semana tem 7 dias, beleza? Aí o cara quer estudar o conteúdo teórico 3 dias, mas quer fazer os 7 dias de academia para o físico. Não, você tem que inverter isso. 7 dias de estudo e 3 dias de academia. Quando eu falo academia, é exercendo atividades físicas, né? Pode ter um personal, a depender se você tem ou não tem tanta dificuldade com o físico, mas a sua prioridade nesse momento tem que ser o estudo teórico. Mas você não pode deixar do físico, a não ser que você tenha um condicionamento bom. Porque eu já vi muitas eliminações, porque o camarada, principalmente nesses testes que estão aí, ó, eu vi foi muitas eliminações na flexão de barras. Beleza? Flexão de barras. De tal forma que também, mais para frente, a gente vai trabalhar aí com vocês essa parte do TAF. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, que o seu foco nesse momento tem que ser a parte teórica, redação e provas objetivas. Tranquilo? Beleza? Vamos ter também a avaliação psicológica eliminatória, beleza? Nós vamos dar várias dicas, e eu sou prova viva, que você tem que fazer aí um acompanhamento psicológico, você tem que conhecer, né, como que é essa prática, né, dos testes, você tem que conhecer, e o Segurança Concurso já está aí preparando para vocês, né, toda uma preparação para a avaliação psicológica, né? Nós vamos aí até mesmo aí já fazer os agendamentos, né? Vamos começar a fazer a primeira, né? Que você tem que ter um diagnóstico, você tem que ter uma entrevista com a psicóloga. Então, nós já vamos abrir aí a agenda para que vocês comecem a fazer o primeiro atendimento e aí depois os atendimentos vão sendo aí agendados. Então, aqui é um diferencial do Segurança Concurso que também já pensa nisso. E por que pensa nisso? Porque eu sei como é o treinamento psicológico. Ou seja, eu fiz, de concurso público aqui, eu vou lembrar agora, eu fiz teste
psicológico, soldado da PM, oficial da PM-MG, fiz para delegado da Polícia Federal, fiz para juiz de direito substituto, fiz para promotor e sei muito bem como é fazer um teste sem você ter toda essa estrutura. Então nós vamos aí te preparar também com dicas para a avaliação psicológica. Por isso que eu fiz questão que na nossa equipe tivesse uma psicóloga para que vocês possam aí ter também esse atendimento, essa avaliação, para que você realize o seu sonho, beleza? Mas eu estou apresentando aqui, né, avaliação psicológica, exames médicos, investigação social. Recebo muitas mensagens com relação à investigação social. Não se preocupe com isso nesse momento. Muitos falam assim: ah, professor, eu já respondi por um processo, né? Eu já cometi ato infracional, estudo ou não estudo? Vou passar ou não vou passar na investigação social? Meu amigo, estuda, seja aprovado. Nós já temos várias decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal com relação aos antecedentes, beleza? Há investigações que não foram concluídas, então não deixe de estudar, falando: ah, eu já tive eu já cometi um ato infracional quando adolescente, então não vou estudar não, porque eu vou ser reprovado para a Polícia Penal. Não pense assim. Nós iremos trabalhar também com vocês essa parte da investigação social e o curso de formação. Mas hoje o nosso foco é a prova objetiva, o nosso foco é a redação. E vocês deram sorte. A Banca Instituto, a OCP, ela é excelente para aquele candidato que está estudando firme de forma estratégica, porque não tem aquelas pegadinhas, né? Cobra ali direto ali o texto da lei. Se você se preparou, você vai bem na prova, né? Pode ter certeza disso. Tranquilo? Pontuação e eliminação. A prova objetiva e a redação você tem que tirar 60%. Você tem que tirar 60%. E em cada disciplina, o mínimo é 40%. Muitos policiais penais, né, que poderiam ser policiais penais hoje, foram reprovados no último concurso, tirando nota maior do que o que foi aprovado. Professor, como que isso aconteceu? Ele fechou várias disciplinas e não tirou o mínimo em informática, por exemplo, né? A informática reprovou bastante. Então ele não tirou o mínimo em informática. Então não adianta tirar 80%, sendo que uma disciplina você fez menos de 40%. Então nós temos que ficar atentos, temos que estudar todas as matérias. É lógico que temos que estudar matérias com mais ênfase, mas não podemos, por exemplo, desconsiderar a informática, que são 5 questões, você tem que acertar 2. 40% é 2 questões. Ah, professor, o edital pode mudar isso? O edital pode passar para 20%? Pode, mas no edital passado foi 40%. Beleza? Que a publicação do edital pode trazer até algumas regras diferentes, né? Pode vir a trazer alguma coisa que já foi previamente pactuado, mas, né, que precisa de alguma alteração. Mas nós vamos trabalhar com 60%, né, que é a regra geral, e 40% por disciplina. Beleza? E como é esse quadro? Né? Como que é esse quadro? Tá aí, ó. Legislação especial. Nós temos 20 questões com peso 2. Língua portuguesa, 10 questões com peso 2. Direitos humanos, 10 questões com peso 2. Noções de direito, 10 questões com peso 1. Informática, 5. Então, ó, 40%, né, de 5, né? 40% de 5, ó, 40%. Como faz essa conta? É só multiplicar 5 vezes 40 e dividir por 100. 5 vezes 40, né? Você vai 5 vezes 40, ó, 5 vezes 4, 20. Você corta com 100, vai dar aí 2 pontos. Então você tem que tirar você tem que fazer 2 questões no mínimo em informática, você tem que fazer 2 questões no mínimo em raciocínio lógico, você tem que fazer 4 questões noções de direito, 4 questões de direitos humanos, 4 questões de língua portuguesa e legislação especial, no mínimo aí 8 questões.
Mas esse mínimo não te passa. Eu calculei aqui, ó, qual que é o mínimo de legislação especial? 20 vezes 40 dá 8 pontos. Qual que é o mínimo de língua portuguesa? 10 vezes 40% dá 4. Então, direitos humanos também é 4, noções de direito também é 4. Informática, 5 vezes 4 vai dar 20, né? Aí você corta os 2 zeros, então vai dar 2 pontos. Então, informática tem que ser 2, raciocínio lógico tem que ser 2. Agora, se você somar tudo isso, no mínimo, você não vai fazer 60%. Então, você tem que fazer no global 60%, e em cada uma delas você tem que tirar o mínimo. Ou seja, você pode tirar 2 só em raciocínio lógico, 2 só em informática, mas você tem que fazer a diferença nas outras questões. Mas não dá para brincar com informática e raciocínio lógico, porque você chega lá, né, vai chutar, pode chegar e errar tudo. Até para chutar tem que saber, beleza? E as questões da OCP, né, elas não são tão complicadas, né, elas são, né, mais tranquilas, basta estudar um pouco. Tranquilo? Ah, professor, dessa disciplina, qual é ou quais são as mais importantes? Se você olhar aí, a mais importante para a prova objetiva é legislação especial. É legislação especial. Então, a maioria dos pontos na prova objetiva é legislação especial. Mas você não pode esquecer que a redação, ela vale 100 pontos. Então, você tem que treinar uma boa redação. Você tem que fazer uma boa redação. E isso nós temos técnicas, né? Nós vamos aí depois também falar como eu posso treinar a redação. Né? Você mesmo, sozinho, consegue treinar redação. E aí nós vamos aí também mostrar para vocês aí, né? Vamos marcar aí também um treinamento, como estudar redação, como selecionar questões, né? O Segurança Concurso já selecionou aí mais de 40 mil questões, né? Das plataformas aí para vocês, né? Mas nós temos muito mais, porque quem utiliza o QConcurso, o QConcurso tem, né, da banca OCP, em torno aí, tem mais de 40 mil questões no QConcurso, né? No QConcurso tem mais de 40 mil questões, mas você também tem outras bancas, né? Você tem outros aplicativos de resolução de questões. Então, no Segurança Concurso, você estuda muito mais de 40 mil questões. Beleza? Isso se você tiver tempo, né? Para poder fazer todas elas, né? Ah, professor, precisa fazer todas elas? É lógico que não, né? Mas você tem que ter aí uma rotina. No Segurança Concurso, nós temos 2 lemas. Revisão todo dia, questões todo dia. Revisão todo dia, questões todos os dias. Então, tá aí para vocês o panorama das questões, né? Se você perguntar para mim hoje, professor, qual é a disciplina mais importante? Se você analisar sozinho as questões objetivas, a mais importante é legislação especial. Agora, no contexto geral, o português, ele será uma das disciplinas mais importante. Porque quando eu falo português, é englobando redação. Porque redação vale 100 pontos. Beleza? Redação vale 100 pontos, tem que tirar aí 60. Tranquilo? Então vamos lá. Agora, né? O que todos querem, né? O que todos estão querendo, o principal, o raio-x da banca. Então, vocês vão ver que hoje eu vou resolver questões de LEP. Por quê? LEP é uma das disciplinas que despenca na prova da Polícia Penal, inclusive na banca Instituto AOCP. Então, legislação especial. Ah, professor, não tenho tempo de fazer o curso todo, né? Não tenho tempo de estudar. Eu estou com pouco tempo. Isso não impede você de passar. Olha para mim aqui agora. Olha aqui, ó. Eu passei em vários concursos sem estudar edital todo. Eu não esgotei edital nenhum. O que eu fazia? Pegava a banca. Ah, a banca é a banca CESP? Ah, a banca é FGV? A banca, né? Qual é a banca? Aí, com base na banca, eu ia lá, filtrava, né, as disciplinas que mais caíam. E estudava as disciplinas que mais caíam. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, no passo a passo. Então, a primeira coisa é filtrar
as disciplinas que mais caem. Depois é estudar as disciplinas que mais caem. Esgotou as principais? Aí você faz um filtro. Quais são as disciplinas de médio porte? E aí você vai estudando. Então, inicialmente, você que vai começar a estudar, né, você tem que saber que dentro de legislação especial, que é um tema que cai muito em prova, você tem aí, né, um dos tópicos mais cobrados, como foi dito, é a Lei 7.210, a LEP, artigos 5º ao 60. Olha para vocês verem aí. E depois, na hora que eu for resolver as questões lá, vocês observem quais foram os artigos. Vocês vão ver que os artigos de todas as questões, a resposta das questões estão entre artigo 5 ao 60 e 105 ao 170. Beleza? Vocês vão ver. Isto é estudo direcionado. Isto é estudo específico. O Estatuto do Desarmamento, Lei de Abuso de Autoridade, Lei de Tortura, né, as leis estaduais específicas da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Hoje eu vou resolver com vocês a LEP, questões de LEP e questões da Lei de Tortura. Mas, se você quiser estudar no Segurança Concurso, nós vamos fazer isso com todas as disciplinas. Ah, professor, estou muito apertado, não tem como, né? Não tem problema. Você pode, né, estudar através de outras ferramentas. Você pode entrar em contato comigo, você pode pedir dicas, você pode pedir materiais, você pode assistir aulas minhas do YouTube, inclusive. Vamos começar a postar mais aulas no YouTube. Eu já tenho várias aulas lá no YouTube. Vamos postar mais aulas, né? Mas não deixe de estudar. Você não vai deixar de estudar, de realizar o seu sonho, de ser aprovado, melhorar a sua vida, a da sua família. Falando, não tem como estudar. Tem sim como estudar, né? Eu vou te dar várias técnicas que são gratuitas. Inclusive, vamos fazer lives agora, constantemente, né? A equipe aqui, né, ela começou hoje já a montar todo o aparato aqui. Está chegando mais equipamentos, porque se vocês, né, a maioria sabe, mas muitos não saibam, né, não estão sabendo que eu tive que fazer uma mudança, né? Eu mudei em decorrência do concurso público, então eu estou montando agora um novo estúdio para poder estar com vocês mais vezes e trazer para vocês aí o que é essencial. Porque um propósito meu é auxiliá-los a serem o quê? Aprovados. Então tá aí para vocês aí, legislação especial, uma das matérias que mais caem. Beleza? Tranquilo? Então vamos na sequência. Português e redação. Então nós temos aí língua portuguesa, 20 pontos, né? Mais redação, 100 pontos. Você tem que tirar aí, né, na redação 60%, né, da nota da redação, e lembrando que por disciplina tem que ser 40%, mas aqui nós não trabalhamos com mínimo, eu estou só trazendo o mínimo, aqui a gente não trabalha com mínimo, aqui a gente trabalha com a aprovação. Então nós temos aí tópicos mais cobrados, interpretação e compreensão de texto, várias questões da OCP, a resposta está no texto. Você lê o texto e do próprio texto você extrai a resposta do concurso público, beleza? Pontuação, coerência, coesão, reescrita de frases e substituição de palavras, beleza? Então, redação, estrutura é a chave. Uma redação bem organizada garante uma ótima nota na banca da OCP. Inclusive, respondi uns alunos hoje com relação à redação, porque nós vamos agora também, né, na próxima semana, vamos dar uma ênfase no curso de redação. Vamos já trazer aí mais aulas de redações, né, com o nosso professor aqui, específico para a banca OCP, inclusive aí trazendo redações para serem aí realizadas pelos discentes, beleza? Então, porque agora é o momento de intensificar os estudos. O que eu sempre disse, né? No momento certo, nós vamos o quê? Intensificar. E a hora é essa. Como foi dito, né? Entre 60 e 90 dias, a previsão de provas para que vocês aí realizem. Beleza? Então vamos lá, né? Uma estrutura de redação. Inclusive, nós vamos marcar aí, né, um outro momento, porque eu vou ensinar vocês a fazer redação, vocês estudarem
Hoje nós temos tecnologias, né? A tecnologia ela vai te ensinar a fazer redação, né? Além de você fazer o parágrafo de introdução, os dois de desenvolvimento e a conclusão, né? Esse esqueleto, para você fazer, você tem que ter conteúdo. Então você pode buscar conteúdos. Inclusive, a minha filha de 10 anos, que eu comecei a estudar com ela agora, né? Eu já passei para ela essa técnica para que ela possa estudar redações sozinha. Primeiro, né, você tem que ter a técnica de fazer redação, mas para você escrever, você tem que saber o conteúdo. Como você vai escrever sobre segurança pública se você não sabe nada de segurança pública? Como você vai escrever sobre inteligência artificial se você não sabe nada de inteligência artificial? Beleza? Então você tem que ter a técnica da escrita, né? Por isso que tem que trabalhar lá, né, com português, a gramática, mas você também tem que trabalhar o quê? Com conteúdo. Você tem que estar atento às novidades, você tem que estar atento às reportagens para poder desenvolver um bom conteúdo. Então lá, primeiro item da redação, tipo de texto e estrutura. O texto exigido é invariavelmente um texto dissertativo argumentativo, estrutura rígida. A banca valoriza intensamente a estrutura clássica e bem marcada. Uma introdução, um parágrafo de introdução, apresentação do tema e da tese, seu ponto de vista. Isto é, quando você faz uma redação, o primeiro parágrafo, você vai introduzir o que ele estava pedindo e nesse mesmo parágrafo, você já vai dar dicas do que você vai criar os seus parágrafos de desenvolvimento. Então, você faz a introdução no primeiro parágrafo, desenvolvimento, 2, né, a 3 parágrafos, normalmente se faz em 2 parágrafos, em decorrência do tamanho e a quantidade de escrita. Cada parágrafo deve defender um argumento diferente que sustente sua tese. E conclusão, primeiro parágrafo, retomada de tese e apresentação de uma proposta de intervenção, uma solução para o problema discutido ou uma reflexão final. Então, quando eu fazia a prova, eu tinha já um escrito do final, por exemplo, né? Portanto, urge. Então, eu já tinha uma estrutura, eu já tinha um esqueleto de como eu começo a redação, nós vamos passar para vocês, né? Ou seja, existem expressões que servem para qualquer redação. Então, você já tem lá uma introdução, que você tem que colocar as teses que você irá desenvolver nos 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Então, se você está aqui hoje, nesse momento, né, aqui comigo, na nossa live, se você sair daqui já sabendo que a sua redação tem que ter, no mínimo, 4 parágrafos, introdução, 2 de desenvolvimento e a conclusão, você já ganhou demais na aula de hoje para aprovação na Polícia Penal. Se você, professor, eu não sei fazer redação, mas se você sabe que, no mínimo, a sua redação tem que ter 4 parágrafos, né, 4 introdução, 2 de desenvolvimento e uma conclusão. Lembrando que os 2 parágrafos de desenvolvimento vai ser as teses que você colocou na introdução. E depois você vai concluir com a conclusão. Então, quando você vai fazer uma redação com tema, você já pensa assim, eu tenho que pensar 2 teses, desenvolver as 2 teses e concluir em cima das 2 teses. Beleza? Tranquilo? Segundo critério de correção e foco principal, o grande diferencial do Instituto da OCP é o peso dado aos aspectos formais do texto. Como já disse, a correção será dividida em conteúdo e argumentação. Avalia se você compreendeu o tema, não fugiu do assunto e se seus argumentos são pertinentes. A banca não exige um repertório sociocultural vasto ou citações complexas, mas uma argumentação coerente. Domínio da norma culta, a gramática, este é o ponto crucial. A maior parte da nota está concentrada aqui. Erros de português, ortografia acentuada, crase, pontuação, concordância, penalizam muito. Um texto bem estruturado e sem erros gramaticais já garante uma excelente pontuação, mesmo que a argumentação seja simples. Por isso que no nosso curso da Polícia Penal, nós temos 3 professores de português. 3 professores. Nós temos o Arley,
temos a Cris Orzil e agora o novo professor que vai iniciar com vocês, né? Já tem lá algumas aulas, que é o nosso professor de redação. Beleza? Então, pensando na importância do português para o seu concurso, nós contratamos, né? O Segurança Concurso contratou 3 professores. Então, no Segurança Concurso, você tem contato com 3 professores de português. Beleza? Objetividade, né, o terceiro ponto. Objetividade, os temas propostos são geralmente diretos e ligados a assuntos da atualidade, com foco em área como segurança pública, sistema prisional, direitos humanos, questões sociais relevantes para o Brasil. Beleza? Então, você já tem que estudar sobre essa temática, né? E eu tenho um bizu muito forte para você estudar sobre esta temática. Então, se você quer, por exemplo, né? O que você vai fazer? Você que já está querendo começar a estudar, professor, não tenho como estudar, não tenho como adquirir um curso. Não, beleza, você vai aí no Google, vai abrir o chat GPT e vai falar assim, ó, eu quero uma redação de 30 linhas, com um parágrafo de introdução, 2 teses essas que serão desenvolvidas e uma conclusão. Você vai dar esse prompt lá na IA e vai falar 30 linhas. Ele vai escrever para a sua redação. Aí você lê aquele conteúdo e fala só, isso aqui é importante. Aí você coloca prova para a Polícia Penal, banca, Instituto, AOCP. Aí você vai treinar redação. Né? Por que disso? Porque treinar redação também é ler. Você tem que fazer redação, você tem que fazer. Ah, não sei nada sobre inteligência artificial, não sei nada. Faz o que eu disse aqui, você vai ter lá, né, pontos para utilizar na redação. Entra no chat e fala assim, na atualidade, fale para mim sobre inteligência artificial, os principais pontos que devem ser abordados. Vai te dar os pontos. Aí você vai e estuda lá, faz uma redação. Depois você pode falar assim, ó, corrige para mim a minha redação. Vai corrigir. Beleza? Tranquilo? Então, ou seja, não há desculpa para treinar a redação. Você pode utilizar aí ferramentas. Aqui no Segurança Concurso, a gente facilita isso para você. Beleza? Tranquilo? Então, aí tá alguns temas. Com base nos editais de concursos de segurança pública organizados pelo Instituto da OCP, o padrão para o número de linhas da redação seguinte é no mínimo 20 a 25, máximo 30. Por isso que eu falei para você dar o prompt de 30 linhas aí, se você quer ver um formato de redação do Instituto da AOCP. Beleza? Então vamos utilizar o que? A tecnologia. Então, você pode procurar aulas no YouTube, como eu disse. Agora, se você quer tudo organizado, se você quer tudo, né, facilitado, você pode ir para o Segurança Concurso, que aqui nós estamos aqui para ajudá-lo na sua aprovação, trazer mais conforto. É só você sentar na cadeira, que nem eu estou aqui, e começar a estudar. Não vai ter essa dificuldade hoje que eu tive aqui, de ter que mexer com toda essa aparelhagem que não. Não. Tudo isso aqui a gente já fornece para você. Você só senta e começa o quê? A estudar. Beleza? Tranquilo? Então, estratégia vencedora para a redação da OCP. Faça o simples, mas faça perfeitamente. Não tente criar uma tese mirabolante. Foque em construir uma estrutura impecável e em escrever um texto gramaticalmente correto. Treine a escrita para eliminar erros de português e domine o uso dos conectivos para ligar bem as ideias. Isso será mais vantajoso pela banca, mais valorizado pela banca, do que um argumento genial em um texto com falhas estruturais ou gramaticais. É o que eu falo. Arroz com feijão. Arroz com feijão, batata frita e um bife, né, já resolve o nosso problema, né? Arrozinho com feijão, né? Arrozinho com feijão bem feito é sinônimo de aprovação. É sinônimo de aprovação. Direitos humanos, né? Raio-x da banca. Tópicos mais cobrados, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa aí, sem dúvida, sempre cai na prova.
regras mínimas da ONU, né, regras de Mandela, e os conselhos da LEP. E aqui no Segurança Concurso, as nossas apostilas, no final de cada uma delas, tem os temas principais que você tem que estudar. Por exemplo, aqui está a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não está? Na nossa apostila vai ter um quadro final dos artigos que você tem que focar na leitura. Porque a DUDH são 30 artigos. Mas será que é os 30 artigos que despencam na prova na mesma proporção? Não. Então, focado é você, né, faz uma leitura inicialmente, mas depois das revisões você vai estudar os artigos que mais caem na prova e as apostilas do Segurança Concurso. Ao final de cada uma delas, nós temos aí os temas que mais caem. Então, eu até brinco, né? Ah, professor, eu não tenho muito tempo, né? Meu tempo está escasso, mas está escasso demais. Então você pega a apostila, em vez de ler a apostila toda, você vai lá no final da apostila e lê as recomendações, os temas e os artigos que estão lá destacados. Você vai ver que você será aprovado, mas você tem que fazer, né? Você tem que cumprir as metas. Sei que a vida do dia a dia é difícil, mas você tem que cumprir as metas. Beleza? Tranquilo? Noções de direito, né? Um dos crimes aí que mais caem, né, são os crimes contra a administração. Principalmente aí o peculato cai demais, né? Esses crimes estão em voga, né? Direito constitucional, artigo 5º, os remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas datas, mandado de injunção, né? Então, direito constitucional, o artigo 5º, né? Os seus incisos despencam em prova. Direito penal, os crimes contra a administração pública. Inclusive, nós temos, né, no nosso curso já, professores renomados que gravaram essas aulas. Mas vocês terão um bônus de ter também esse conteúdo comigo diretamente. Beleza? Eu vou gravar também, né, para vocês. Vamos ter aí também aulas ao vivo, né? Aulas ao vivo. E vamos trabalhar aí crimes contra a administração. Peculato, concussão. Vamos focar aí, né, nesses artigos. Vamos junto, eu estarei com vocês. Beleza? Tranquilo? Fala, Kelly. Nossa, que rápido. O que é isso? Fala para mim. Vocês estão entendendo bem? Tá dando para entender? Manda mensagem para mim aí. Eu não sei, nossa, que rápido, se é porque vocês entenderam como fazer uma redação rápida, né? Como estudar, ou eu estou muito rápido? Fala para mim. Informática, né? Informática é uma disciplina que muitos foram reprovados no concurso anterior. Por isso que o Segurança Concursos fez a questão de contratar o melhor professor de informática de Minas Gerais, né? Se não for o melhor professor de informática aí, né, do Brasil, que é o Pablo. O Pablo, ele tem uma dinâmica sensacional para ensinar. E ele está com a gente aqui exatamente porque eu também tive essa preocupação, né? O grupo do Segurança Concurso, a equipe do Segurança Concurso teve essa preocupação de trazer para vocês, né, uma abordagem na informática que levou muitos à reprovação, porque não tiraram 2 pontos na última prova. Porque é 5 pontos, tem que tirar 40%, 40% de 5 é 2 pontos. Ah, muito rápido, isso mesmo, 90 dias. Mas eu estou falando que essa prova vai chegar, ó. Eu estou falando que vai chegar tem muito tempo. Desde o início do ano eu estou falando que essa prova vai chegar. Mas agora é real. Né? Já tivemos manifestações das autoridades responsáveis, né? Já temos prazos para que os atos sejam o quê? Publicados.
Por isso que eu estou aqui hoje. Tivemos dificuldades no início. Eu não quis cancelar essa live exatamente para mostrar para vocês que este é o momento. Se você quer ser um policial penal este ano, este é o momento. Então, vou até repetir. Se você quer ser um policial penal em 2026, este é o momento de começar a estudar. E por isso que nós vamos intensificar os nossos encontros. Além das aulas que já estão disponíveis na plataforma, né, nós teremos aí vários encontros para trabalhar esses principais temas da banca. Com resolução de questões, tá? Resolução de questões para vocês verem como realmente cai. Então, informática está aí, ó, segurança, né, vírus. Nós temos aí sistema operacional Windows, os navegadores Google Chrome, temas, né, preferidos, né, rede de internet, conceito de internet, intranet, navegadores, segurança da informação, noções de vírus, né? Nós temos aí tudo aí que vocês estão vendo, ó, pacote de escritório, né? A banca pode cobrar tanto o Microsoft, né, Word, Excel, quanto o LibreOffice. Então nós temos aí todos os conteúdos aí de informática e repito, né? Pablo é o nosso professor, um ótimo e excelente professor de informática. Todos os nossos professores são bons, todos os nossos professores são excelentes, né? Mas eu estou destacando aqui exatamente informática, porque informática foi um dos grandes gargalos de aprovação no concurso anterior. Então tá aí para vocês. Ah, professor, português é importante, sim. Temos 3 professores da área do português. Legislação especial são vários professores, inclusive com temas de bônus. Então nós temos lá, por exemplo, Estatuto do Desarmamento. Você tem aula gravada comigo e com outro professor. De tão importante que é a temática. Beleza? Tranquilo? Ah, Kelly, eu faço o seu curso e estou amando. Ele é muito top, a Ludmila. Ele é top, Rejane. É isso aí, pessoal. O curso está sendo preparado para vocês, né, com muito carinho. Eu preparei o curso para vocês, né? O curso Segurança Concurso preparou o curso, a coordenação, porque aqui é uma equipe. Vocês viram aí, para a gente entrar ao vivo com vocês aqui, nós tivemos aí toda uma equipe. Então, o curso, ele está sendo preparado a várias mãos, beleza? Inclusive, eu tento aí, com a minha experiência, focar aí, dar uma dinâmica no curso para vocês, para que vocês também realizem o sonho e ser aprovado como eu fui, beleza? E vamos ter várias novidades nas próximas semanas, inclusive em decorrência aí da prova que está chegando. Olha aí, 90 dias, vamos pôr aqui em 90 dias, então são 3 meses para você estudar bem, beleza? Raciocínio lógico. Eu comecei a estudar essa temática novamente, né, porque quem me conhece, né, sabe que eu fui formado sou formado em matemática pela UFMG, e eu comecei a estudar com a minha menina, né, com a minha filhinha, né, o amor da minha vida, Beatriz. Ela está passando apertado comigo, porque eu acordo ela cedo, ela estuda cedo, vai para a aula integral, chega à noite, ela tem um horário de estudo comigo. 1 hora à noite comigo, 1 hora de manhã. Estou estudando com ela. Repito, 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Eu estudo comigo. Porque ela está estudando durante o dia na escola, na integral, e ainda ela faz uma aula de reforço, de 18 a 20. 18 a 20 horas reforço, 20 a 21 horas comigo. E aí eu comecei a estudar raciocínio lógico, matemática, e já separei até umas questões aqui que eu achei muito interessante, que nós vamos também trabalhar com vocês. Beleza? Então, dando sequência, né? Raciocínio lógico, ó, sequências lógicas e numéricas, equivalência e negação, tabela da verdade, diagramas lógicos, né? Então nós temos aí dentro de equivalência e negações lógicas, é o assunto de maior destaque, representando uma parcela significativa das questões de RLM da banca.
sequências lógicas, identificação de padrões em sequências de números, letras ou figuras, tabela verdade, construção e análise das preposições, problemas matemáticos, questões envolvendo porcentagem, conjunto e operações básicas. Então, já vou adiantar aí, temos vários alunos na live. Nós vamos aí também trazer para a aula ao vivo aqui com vocês aí, RLM, que eu estou vendo que é uma dificuldade para os alunos. Então, fiquem atentos às nossas programações, porque agora, ó, é intensificar nos estudos. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos aí, né, tópicos mais cobrados em concursos anteriores. Então, nós fizemos aí toda aquela filtragem, mas eu quis destacar aqui para vocês, né, nos concursos anteriores, fazendo um resumo geral, né, inclusive caiu na banca anterior também, para vocês verem que os temas, né, as bancas mudam um pouco de preferência, mas alguns temas são similares. Então, legislação especial, nós temos aí o domínio da letra da lei, é crucial, especialmente a lei de execução penal, a lei de abuso de autoridade, estatuto do desarmamento, língua portuguesa, interpretação de texto e aplicação de regras gramaticais de morfossintaxe, concordância e regência. Em direitos humanos, o conhecimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos e das regras de Mandela é fundamental. Em noções de direito, os tópicos de maior incidência são os de crime contra a administração pública e os artigos 5º e 144 da Constituição. Lembrando, se fosse o concurso da PM, nós iríamos destacar os crimes contra a vida também e os crimes contra o patrimônio. Raciocínio lógico exige atenção à lógica proposicional, equivalências e negações, sequências lógicas e problemas matemáticos básicos. Por fim, a informática básica concentra-se em segurança da informação, redes, uso do sistema Windows e funções essenciais de Word e Excel. Então, nós temos aí, né, todo esse panorama. Tenho muita dificuldade. RLM é meu terror. Por isso que nós vamos aqui, né, o Segurança Concurso vai aí dar, né, uma ênfase também em RLM. Lembrando, né, RLM, né, é a dificuldade de uma grande maioria, mas nós temos lá em RLM 5 questões, nós temos que tirar no mínimo 2 pontos, beleza? Então, nós temos que fazer um estudo para tentar tirar no mínimo esses 2 pontos, mas é lógico que a gente trabalha para atingir mais pontos e nós temos que fazer várias questões, resolver várias questões. Inclusive, né, dessas 40.000 questões da banca OCP, mais de 40.000 bancas OCP, está sendo feito um material, né? Está sendo concluído essa semana um material com essas questões já para ser disponibilizado aí para os alunos, exatamente para ter mais facilidade de estudo, beleza? Mas essas questões são de fácil filtragem aí, né? Nós temos que filtrar essas questões, né? Quando eu falo assim, essa filtragem, o que concurso, ela traz essa filtragem, né? Ela gasta tempo. Então, se você falar, professor, não tem dinheiro, estou com dificuldade, você pode entrar no que concurso e você mesmo fazer um filtro. O segundo concurso aqui, ele já faz esse filtro, para que você aproveite todo o seu tempo estudando. Ah, professor, já sei que para entrar na Polícia Penal tem que ter no mínimo 18 anos, não tem idade máxima, não exige 1,60 m, tem que ter nível de 2º grau, não exige habilitação. Entendi os temas que mais caem. Agora, dá para você mostrar para a gente como cai essas questões na prova? Dá sim, é o nosso próximo tópico, é o que vocês querem, né? Olha aí, ó, já tem uma questão para vocês. Instituto AOCP, questão de 2025, questão da banca desse ano. E vocês vão ver que é exatamente o texto da lei. É o texto da lei. Se vocês estudam bem a lei, vocês aí irão bem.
Nós temos um professor de LEP no nosso curso. Nós temos um professor de REMP no nosso curso. Mas eu também irei trazer alguns temas para vocês específicos para enfatizar. Então aqui você, além de ter o curso com as aulas dos professores, vocês ainda têm bônus para vocês, né, solidificarem o conteúdo. Essa apostila com perguntas ajuda demais. Né? Se for a apostila de segurança concurso, ela foi feita para você. Ela foi feita para quem quer ser aprovado. Né? A apostila, além de ter os artigos destacados, no final ainda tem lá as questões que mais caem e no final ainda tem questões para vocês treinarem. Então, a apostila já está toda esquematizada. Né? Repetindo, você tem lá a apostila, né? Vamos pegar a lei de tortura. Você tem a lei de tortura, tem os quadros esquematizados. Quem está no nosso grupo do Telegram está recebendo os quadros esquematizados, porque eu vou selecionando alguns quadros e vou mandando. Né? Você ainda tem a oportunidade de entrar lá no grupo, ainda ter todo esse material, porque eu gosto do Telegram, porque esse material fica lá disponível. Então você tem a apostila, você lê a apostila, né? E aí depois você tem os tópicos que mais caem e no final você ainda tem as questões a fazer. Tudo para facilitar, porque hoje, meus amigos e minhas amigas, o que o Segurança Concurso quis fazer para vocês é exatamente que você tenha toda a tranquilidade, que você acorde, simplesmente sente, ligue o computador e comece a estudar. Agora, aquele que estuda sozinho de forma desorganizada, ele tem que buscar a questão aqui não. O Segurança Concurso te dá as questões já para você fazer, já direciona você para as plataformas. O Segurança Concurso tem questões inéditas, entendeu? Então aqui é como você tivesse, né? É como você fosse um corredor profissional. É o que eu brinco, né? Eu gosto muito de jogar bola. Eu falo que tem vários jogadores que poderiam ser profissional, mas não foram em decorrência de várias circunstâncias. Você pega um jogador hoje que é profissional, um jogador que não é profissional, mesmo que o jogador que não é profissional seja melhor tecnicamente, quando você põe os dois para jogar junto, o que não é profissional, ele não tem o preparo físico, então ele não aguenta jogar os dois tempos no mesmo ritmo com o profissional. Quem é de Belo Horizonte sabe. A Copa Itatiaia, né, normalmente o melhor time da Copa Itatiaia joga com o time profissional. No primeiro tempo, normalmente fica pau a pau. Os dois times ali jogando, né, os primeiros 20 minutos, depois do time que é amador ele cansa e o time que é profissional se sobressai. Né, porque tem um treinamento mais forte, tem todo um aparato por trás. Essa diferença é aquele que estuda sozinho e aquele que estuda com o material já direcionado. Há um grande impacto. Se você estudar com o Segurança Concurso, você tem grandes chances de ser aprovado nesse primeiro concurso que vai ter aí, nesse curto, pequeno de prazo. Como foi dito aí, ó. Foi dito aí nas mensagens, rápido assim, ó, tempo de 90 dias, a Kelly Penido diz, 90 dias, então 90 dias você tem que estudar, né, de forma direcionada, com material, né, o que não impede você estudar sozinho, né, mas, em vez de você sair procurando aulas no YouTube, você já tem a plataforma aqui com as aulas todas organizadas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu estou aqui para te ajudar, né, eu quero te ajudar a ser aprovado e nos tornarmos aí não só, né, professor e aluno, e sim grandes amigos, porque os meus alunos, na verdade, viram meus amigos, né? A gente tem aí grande amizade e consideração. Por isso que eu faço questão de ir em todas as formaturas. Eu só não vou quando eu estou de serviço. Agora, se eu estou de folga, eu faço questão de ir na formatura. Mas vamos então fazer a primeira questão do Instituto a OCP Legislação Especial. E depois da questão você fala se foi fácil ou não quando você estuda direcionado. E para ficar mais fácil, eu já até fiz aqui para vocês. Ó. Olha aí, ó, a questão. Em relação aos estabelecimentos penais, na forma disciplinada na Lei 7.210, Lei de Execução Penal, assinale a alternativa correta. A linha A cadeia pública será instalada próximo de um centro urbano. Olha o que diz o artigo 104 da LEP.
O estabelecimento, cadeia pública, de que trata este capítulo, será instalado próximo do centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único dessa lei. Então, as cadeias públicas será instalada próximo ao centro urbano, está no artigo 104. O que está na linha A? A cadeia pública será instalada próximo ao centro urbano. Resposta correta, a linha A. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora, para quem ainda não estudou a LEP, é que as questões do Instituto AOCP, ela está no texto da lei. Se você estudou o texto da lei, você vai ter mais facilidade. E o nosso curso, a nossa apostila, é focada nisso. Então, olha aí a linha B. A colônia agrícola destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto e da limitação de final de semana. Errado, porque a colônia agrícola é o regime semiaberto. Olha o que diz o artigo 91 da LEP. A colônia agrícola, industrial ou similar, destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Aí, na questão B, colocou regime semiaberto e da limitação do final de semana. Está errado. Na colônia agrícola, industrial ou similar, é regime semiaberto. Então, por isso que a linha B está errada. C. O prédio da casa de albergado poderá situar-se em centro urbano, desde que contenha obstáculos físicos contra a fuga. Olha o que diz o artigo 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga, ou seja, é a ausência de obstáculo. O que colocou na questão? Desde que contém obstáculo. Então, eu estou destacando para vocês o erro de cada uma das questões. E vocês verificam que o texto da lei responde à questão. D. A penitenciária de homens, a distância que não restrinja a visitação. Artigo 90 da LEP. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, a distância que não restrinja a visitação. Olha aqui, a linha D fala, a penitenciária de homens pode, mas o artigo não diz pode. O artigo diz, a penitenciária de homens será construída. Então não é pode, é será, é obrigatório. Então você verifica que a resposta correta está no artigo 104 da LEP. Resposta correta, a linha A de amor. Beleza? O Adriano Lopes está falando, excelente professor, Dr. Cláudio, fui seu aluno, né, em 2015, porém parei os estudos e de fazer concurso. Vou agora e sem dúvida estudarei com o senhor. Beleza, tamo junto, tamo junto. E, né, fica até o final da live aí que eu vou pedir à equipe para dar um desconto aí pro pessoal que querer entrar hoje no concurso, no Segurança Concurso, nós vamos ter aí um desconto, porque é isso aí, tá, Adriano? Se você estudou comigo em 2015, vai ter um desconto, né? E a minha ideia é ajudar, pessoal, a minha ideia é ajudar vocês, né? Quem me conhece sabe, eu vivo o concurso público. Inclusive, quando a prova, eu vou para a porta de prova para dar as dicas finais para os alunos. Né? Quando há vários locais, aí eu escolho um local que está mais próximo da onde eu estou, né? Porque muitas das vezes eu estou trabalhando e vou lá conversar com os alunos. Isso é, para mim, uma satisfação, né, de contribuir com o que Deus me concedeu. Deus me concedeu muito mais do que eu imaginava que eu conseguiria. Porque quem me conhece sabe que eu vim de família muito humilde, né? Eu morava em aglomerados, estudei sempre em escola pública e cheguei aí às carreiras jurídicas. Mas tamo junto, tá? Adriano, vou pedir aí, né, no final da live aqui, para minha equipe aí, caso você queira adquirir o curso hoje, te dá um desconto. Para você e todos que estão aí na live hoje, beleza?
Segunda questão, olha aí, ó. Instituto AOCP 2024. Inclusive, esses temas são tão importantes que eu vou trazer um bônus para você só por tópicos. Eu vou pegar tópicos da LEP e vou gravar tópicos da LEP, né? E um tópico vai ser exatamente envolvendo o trabalho. Sempre cai na prova da OCP trabalho, beleza? Então olha para vocês verem como a questão fica fácil. Olha aí. Instituto AOCP, ano 2024. A respeito da Lei 7.210 de 1984, denominada Lei de Execução Penal, assinale a alternativa correta. Eu quero a alternativa correta. O que diz aí a linha A? O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior à metade do salário mínimo. Errado. Não é metade. Olha o que diz o artigo 29 da LEP. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Meus amigos e minhas amigas, eu mesmo, em provas, já cansei de fazer essa questão. Eles trocam 3/4, qualquer outro valor, coloca 2/3 do salário mínimo, mas, como está aí, ó, não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Beleza? B. As tarefas executadas pelo preso com prestação de serviço à comunidade devem ser remuneradas. Olha o que diz o artigo 30. As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Não serão remuneradas. Por isso que está errado a questão. E se vocês estão reparando aí, ó, eu marquei de vermelho o erro de cada alternativa, para ficar mais fácil o seu estudo. C. Ao preso provisório, o trabalho não é obrigado, contudo, será realizado, poderá ser executado no interior ou exterior do estabelecimento. Então lá, ao preso provisório, o trabalho não é obrigatório, contudo, se realizado, poderá ser executado no interior ou exterior do estabelecimento. Como está errado, olha o artigo 31. O condenado, a pena privativa de liberdade, será obrigado, ó, o condenado, e não o preso provisório, o condenado, a pena privativa de liberdade, será obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, que é aquele que não teve o trânsito julgado da sentença penal condenatória, para o preso provisório, que é a linha C, o trabalho não é obrigatório. Então está certa a primeira parte. O preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. O preso provisório, que é aquele que não teve sentença condenatória transitada e julgada, é só no interior do estabelecimento. A questão falou, poderá ser executado no interior ou exterior do estabelecimento. Então, o exterior do estabelecimento não pode, porque conforme o artigo 31, o preso provisório tem que ser no interior do estabelecimento. Então, a linha C está errada. A linha D. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidade privada, desde que tomada as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. É o que está no artigo 36 da LEP. Olha aí. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. Resposta correta, a linha D de dado. Beleza? A linha D de dado. Professor, até que horas vai a live? A live, nós já estamos aí, né? Mais uns 15 minutos a gente termina. Porque eu estou só corrigindo aí as questões. Essa foi a segunda questão, e se eu não me engano, são 5 questões que foram separadas, né? Então nós estamos aí chegando aí quase ao final. Então, se ficou até agora, aguarde aí. Então nós temos aí
né, mais essa questão de LEP. Próxima questão. Olha que questão tranquila, gente. Questão da OCP 2020. Olha aí o que diz, né? Segundo a Lei de Execução Penal, Lei 7.210, a assistência ao egresso consiste, dentro de outras medidas possíveis, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de... Respondam para mim. Respondam aí. Pelo prazo de, olha aí, 2 meses. É o que está no artigo 25 da LEP. Artigo 25 da LEP. O que diz o artigo 25 da LEP? A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Pelo prazo de 2 meses. Próxima questão. Olha que questão interessante, né? Um tema também que cai muito na banca da OCP, que são as sanções. Olha o artigo, né? Olha a questão da OCP 2018 sobre as sanções disciplinares previstas na Lei de Execução Penal. Assinale a alternativa correta. A sanção de inclusão no regime disciplinar diferenciado será aplicada por ato motivado do diretor de estabelecimento? Letra B. A sanção de restrição de direitos será aplicada por ato motivado do diretor do estabelecimento? A sanção de suspensão de direitos será aplicada por prévio e fundamentado despacho do juiz competente? A sanção de advertência verbal será aplicada por prévio e fundamentado despacho do juiz competente? Qual é a resposta correta? E aqui eu tenho um mnemônico para vocês. Quem decreta a sanção é o diretor do estabelecimento ou o juiz? Ou o magistrado? É o diretor do estabelecimento ou o juiz? Vai depender da sanção. E aí nós temos aí, né, um mnemônico para vocês. Raiz. Raiz. Raiz é pelo diretor do estabelecimento. Então, só não será aplicada pelo diretor do estabelecimento o RDD, que é pelo juiz. Então, olha quais são as sanções do artigo 53. O artigo 53 traz as sanções de advertência verbal, de repreensão, de suspensão ou restrição de direitos. Inciso 4º, isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo observado ou disposto no artigo 88 desta lei. 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Olha o que diz o artigo 54 da LEP. As sanções do inciso 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento. E a do inciso 5, por prévio fundamento do despacho do juiz competente. Então, de 1 a 4 é o diretor do estabelecimento, que é a raiz. Repreensão, advertência, isolamento e suspensão. O RDD é pelo juiz. Agora você consegue responder a questão. Olha aí. A sanção de inclusão no regime disciplinar é o juiz e não o diretor do estabelecimento. A sanção de restrição de direitos será aplicada por ato motivado do diretor do estabelecimento. Sim, a raiz. Então a letra B que deve ser marcada. C. A sanção de suspensão de direitos é o diretor. A questão fala despacho do juiz competente. Então está errado. A linha D fala, a sanção de advertência é o diretor do estabelecimento. Aí está falando despacho do juiz competente. Então está errada a linha D. Resposta correta, a linha B. Então guarde. Guarde aí. Raiz. A repreensão,
Beleza? Raiz, diretor do estabelecimento. Raiz, diretor do estabelecimento. Então, a repreensão, a advertência, o isolamento e a suspensão é pelo diretor do estabelecimento. Já o RDD é pelo juiz competente. Viu? Que questão tranquila, mas desde que você tenha estudado a raiz para saber que é o diretor do estabelecimento. Então aí, se você ficou até agora na nossa aula, olha para vocês verem, né? Se você memorizar esse mnemônico raiz, saber que raiz é o diretor do estabelecimento, então o diretor do estabelecimento pode aplicar as sanções de repreensão, né? Repreensão, de advertência, isolamento e suspensão, e o RDD, o regime disciplinar diferenciado, é o juiz competente, você já ganhou o dia, porque essa pode ser a questão da sua prova, que vai garantir a sua aprovação. Se você aprendeu que a redação, 4 parágrafos, o primeiro introdução com 2 argumentos, os 2 parágrafos de desenvolvimento do argumento e depois da conclusão, lembrando que a conclusão você tem que começar com a palavra portanto, urge, né? Então, né, você aí já está dando um grande passo para a sua aprovação, beleza? Agora vamos mudar, né, de questão. Olha lá a temática, lei de tortura, 2022. Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos tipos penais classificados como crime de tortura. Então olha aí, ó. Inclusive, tá, gente? Na prova da Polícia Penal, que era outra banca, a Selecom, em outra live que eu fiz, eu resolvi questões de tortura da banca Selecom. Beleza? Para ver que essa matéria não cai só na banca da AOCP. Por isso que nós selecionamos mais de 40 mil de questões da AOCP, nós indicamos para os alunos mais de 40 mil, né, nas plataformas que eu utilizo. Eu gosto de trabalhar muito com o QConcurso e o TEC. Tem outras plataformas também, mas eu gosto do QConcurso e da plataforma TEC, né? A gente traz outras questões de outras bancas que são similares, né? Se você pegar a live anterior que eu fiz e for lá ver as questões de tortura, você vai ver que são parecidas com as questões envolvendo a banca AOCP, né? Então, nós temos questões tanto da banca AOCP para os nossos alunos, nós indicamos questões da banca AOCP, mas também indicamos aí questões correlacionadas de outras bancas. Como, por exemplo, as questões da banca da Polícia Militar de Minas Gerais, né, do CRS, ou seja, as questões da banca da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, também elas são adequadas para quem está estudando para o Instituto da Banca da OCP. Beleza? Tranquilo? Então, olha aí, ó. Vamos lá. Quem assistiu minha aula, né, de tortura, sabe que eu sempre foco nisso. E é isso que eu falo, meus amigos e minhas amigas. Nós não podemos errar questões que o professor bate, os tópicos principais. Se você for lá na minha aula de lei de tortura, eu falo, enfatizo. Inclusive, na prova da PMMG, esse tipo de questão não caiu não, despenca. Então, quem fez as questões que nós disponibilizamos, não teria dificuldade em resolver essa questão da banca Instituto AOCP. Vamos lá. Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos tipos penais classificados como crime de tortura. A linha A. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico ou mental em razão de discriminação sexual ou ideológica, está errado. Está errado. Porque a discriminação tem que ser racial ou religiosa. Princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia combinação legal. Então, e eu sempre destaco, no concurso público, eles mudam. A tortura tem que ser discriminação racial ou religiosa. Discriminação racial ou religiosa. E aí eles colocaram discriminação sexual ou ideológica. Qualquer outra discriminação que não seja racial ou religiosa não pode ser crime de tortura. Por isso que a linha A está errada.
Essa de tortura já respondi no que concurso. Show! Top demais! É isso mesmo, Alan. Foco. B. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, resultando em perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Errado. Isso não é tortura. Isso é crime de lesão corporal. Artigo 129 do Código Penal. C. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência a não fazer ou que a lei permite, ou fazer o que a lei não manda. Isso não é crime de tortura, isso é constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal. Agora, olha a linha D, que é a questão correta. Submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Está correta porque está no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Tortura, que diz assim: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, aí a resposta correta é letra D. E quem está aí na nossa live e assistiu a nossa aula de tortura, tirou essa questão de letra. Para acertar essa questão, não precisava nem saber o que é lesão corporal, o que é constrangimento. Só de ter tido a minha aula de tortura, ia chegar na resposta da linha D. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que as questões da banca Instituto AOCP é texto de lei, né? Tem que ser lido a lei, estudado com estratégia. E isso a gente já faz no nosso material, na nossa apostila e durante as nossas aulas. Aqui a intenção não é hoje dar aula de tortura, é mostrar como cai, porque a aula de tortura já está lá disponível na nossa plataforma para você. Beleza? Tranquilo? Olha a outra questão, né? Assinale a alternativa correta consoante a lei de tortura. Eu até brinco, né? Quem está aí, né, assiste aula comigo, né, principalmente aula presencial, eu sempre falo assim, ó, se no seu caderno não tiver a resposta, eu como o seu caderno. Aquele que assistiu a nossa aula de tortura, se não tiver no material, não tiver lá no material de revisão, né, eu vou comer o computador que agora. Porque a gente destaca os pontos que mais caem. A gente estuda com estratégia, pessoal. A gente utiliza de ferramentas da tecnologia. Utilizamos, sim, ferramentas da tecnologia. Mas, além de tudo, né, de utilizar as ferramentas, tem que saber utilizar as ferramentas. E tem que conhecer. Eu perdi a conta, né? Eu faço questões todos os dias. Todos os dias. Por isso que quando eu ministro a aula, eu já foco no ponto que cai na prova. E olha essa questão aí, ó. Vamos lá. Assinar a alternativa correta consoante a lei de tortura, Lei 9455 de 1997. O crime de tortura é imprescritível? Está errado. A nossa apostila tem, né, já um quadrinho falando dos crimes que são imprescritíveis e dos crimes que são inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia. Inclusive está lá no nosso grupo do Telegram. Então olha lá. O crime de tortura imprescritível está errado, porque quem é imprescritível? É o crime de racismo e ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Isso aí. Então, olha o que está no artigo 1º, parágrafo 6º da Lei de Tortura. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, a linha A está errada, porque tortura não é imprescritível. Tortura prescreve. B. Aquele que se omite diante de condutas tipificadas como tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 2 a 4 anos. Errado, porque o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei de Tortura diz assim: aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. E na nossa aula eu falo, ó,
A pena tradicional da tortura é reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Divide por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Então, o crime de omissão é de detenção de 1 a 4 anos. É isso que eu falo, que vocês não podem errar na prova, porque nós focamos no nosso material. E se você utiliza a metodologia do método ACDC, se você utiliza a técnica de revisão do método ACDC do Segurança Concurso, além da aula, você revisa essa temática. E aí é certeiro você acertar na questão. Ou seja, tortura prescreve. Tortura não é imprescritível. Nós temos isso na aula, nós temos isso na apostila, nós temos isso nos exercícios que estão disponibilizados para você. Então, se você passou por toda essa metodologia no nosso material, você chega na prova aqui e tira de letra a questão. C. Se o crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Está errado, é 4 a 10 anos. Olha o que diz o artigo 1º, parágrafo 3º da Lei de Tortura. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, reclusão é de 8 a 16 anos. Então, está aí de vermelho destacado o erro das assertivas. E a linha D, que é a correta, deve ser marcado a linha D. A condenação acarretará a perda do cargo, da função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Que é o que todos têm medo, porque o policial penal, o policial militar, o policial federal, todos os agentes públicos têm medo de ser condenado pela lei de tortura. Porque é condenado pela lei de tortura, é perda automática do cargo, da função. Então você estuda aqui 2, 3 anos, 1 ano para passar no concurso, chega lá, comete o crime de tortura, você será condenado e depois de transitado e julgado a sua condenação, você perde aí, né, a sua função, porque a condenação acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vou aqui agora, né? Terminamos a correção e olha, só questão da banca OCP. Isso é estudo direcionado, né? Isso é estudo direcionado. É estudar a banca, né? É estudar a banca. Agora, olha aí, ó. Olha aí. Curso da Polícia Penal, né? Hoje, para você que está aí estudando, né? Que você está aí com a gente aí, né? Se você quiser adquirir, ter tudo isso para você de forma fácil, né? Ter essas questões, ter essas aulas, participar do nosso grupo do Telegram, você pode adquirir aí por R$ 397. Gente, R$ 397, se você levar a sua família, para comer uma pizza, vai dar mais de R$ 397. Né? Se levar você, sua esposa, você, sua namorada, né? O irmão, né? No restaurante, né? Você vai gastar aí. Não, vamos pegar uma compra que você faz aí no mês para sua casa, dá muito mais do que R$ 397 para você estudar e ser aprovado. E vocês viram, né? O primeiro mês de pagamento paga todo o curso. Beleza? Tranquilo? E essa live aqui foi exatamente, né, em decorrência aí para ter esse preço promocional, porque nas próximas semanas o preço aí ele será aumentado, né, porque eu consegui com o Segurança Concurso, né, esse desconto, inclusive, né, manter esse desconto. Chega aqui. Chamando a equipe técnica aqui para eles, né, ajudar aqui na ferramenta. Mas então tá aí para vocês, né? Tá aí para vocês. E eu sempre, né,
gosto de deixar a frase, né? Comece agora, não espere o edital, faça com que tenha que ser feito com disciplina, foque nas matérias de maior peso, mas não negligencie as outras. Consistência é a chave, estude com regularidade, resolva muitas questões, principalmente da banca Instituto à OCP, para entender o perfil de cobrança. Não subestime a redação, treine a estrutura e a escrita para garantir uma pontuação alta, estude com método, não tente fazer de qualquer jeito, porque você pode ser aprovado, né, neste ano, se você aproveitar esses 90 dias aí, aproximadamente, para fazer o concurso, beleza? E aqui, né, nós temos aí vários amigos aí, ó, aí eu só coloquei 2 para vocês aí que se tornaram grandes amigos, né, depois aí do concurso público. Tenho vários, né? Aqui eu coloquei aí esses 2 aí para vocês, inclusive tá no meu Instagram, tá? Quem quiser lá ver meu Instagram, vai ver os próprios alunos falando que quando eles chegaram na prova, no último dia, né, eu fiz uma revisão geral e no último dia da revisão, antes da prova, eu acertei todas as questões que caíram na prova. Ele até brinca que quando ele fez a questão, ele até riu. Quando ele abriu a prova, chegou lá nas questões, ele começou a rir, porque ele tinha estudado comigo no dia anterior. E nós vamos tentar fazer isso com todos vocês, né? Acertar o máximo de questões para que você seja aí aprovado. Beleza? Então, sua aprovação é uma construção diária. Com estratégia, foco e disciplina, a vaga na Polícia Penal de Minas Gerais pode ser sua, né? A vaga na Polícia Militar, ela pode ser sua. Agora, eu vou só tentar mostrar para vocês aqui, ó, que é interessante. Olha aí, ver se vocês conseguem ver. Vou aqui ao vivo, né? Que concurso? Olha aí para vocês aí, ó. Que concurso? Vou mostrar para vocês como selecionar questões no que concurso. Você entra, né, no que concurso. Então isso a gente faz para vocês, tá? Olha aí, ó, que concurso. Olha aí, ó. Você vai selecionar aqui questão, ó, você vai selecionar questões, né? Questões, porque não é concurso militar. Vai selecionar questões. Aí você vem aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, banca AOCP. Banca AOCP. Né? Nós temos institutos, que é a AOCP, mas você pode marcar aqui também. Se você só marcar instituto, AOCP e AOCP aqui, ó, quando você clicar aqui, ó, olha o tanto de questões que vai sair para você. Olha aí, ó. Só aqui são 50 mil questões, ó. 50 mil questões. Se você tirar a OCP e deixar só Instituto AOCP, você vai ter mais de 40 mil questões. Olha aí, ó. Você vai ter muito mais, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Olha o resultado aqui, ó. Mais de 41 mil questões. Para ser mais exato, né? Tá aí para vocês verem aí, ó. Tá 40.401. Só que aí eu selecionei de forma geral. Selecionei as questões de forma geral. Eu só vim aqui, Banco Instituto, AOCP. Beleza? Agora, se você quiser por disciplina, por exemplo, vamos pegar aí, né, Direito Penal. Você vem aqui, nesse campo disciplina e marca Direito Penal. Você vai lá, faz a filtragem. Direito Penal, você vai encontrar 387 questões. 387 questões. Viu como que é fácil? Só que o Segurança Concurso já faz isso para você. Ele já te dá o filtro. Porque aqui eu estou filtrando geral. Ó.
Filtrei. Quantas questões nós temos no Instituto AOCP? Nós temos, em média, aí 41 mil questões. Né? Vocês viram ali. Aí você pode também colocar outras bancas. Aí aumenta. Mas você pode também selecionar por módulos. É o que eu faço para vocês. Eu quero crimes contra a administração. Você vem aqui, assuntos, crime contra a administração pública. Aí eu vou ter só crimes contra a administração pública. E olha aí quantas questões aqui. 43. Né? Como é? Segundo o Código Penal, são classificados. Né? Então aqui, ó, 43. 43. Beleza? Isso a gente faz aí para vocês aqui no Segurança do Concurso. Vocês já são direcionados para links específicos. A gente aqui tenta facilitar, né, facilitar o estudo de vocês. Beleza? Então, fica atentos. Professor, dá para mostrar aí. Vamos pegar aqui, ó. Professor, quero ver aí a plataforma. Deixa eu entrar aqui. Espera aqui. Viu? Tudo ao vivo aqui para vocês, pessoal. Tudo ao vivo. Então olha aí, ó, Polícia Penal, ó. Se você entrar no curso da Polícia Penal, só professores tops. Olha aí, só professores top. Beleza? Olha aí, ó, já temos aqui, ó, redação, beleza? Ó, simulados. Ó, o professor de informática aqui, ó, o Pablo. Aí você tem aqui a apostila. Vamos só pegar uma apostila aqui para vocês verem. Vão direito constitucional. Espera aí. Então, olha a apostila. Então, olha aí, ó, você já vai ter na apostila, você vai ter na toda esquematizada. Olha o quadrinho aqui, ó, sócio de Vaplu. Tem mnemônicos. Tudo para facilitar o seu estudo. Olha aí, ó. Mnemônicos. O artigo 5º que nós falamos que cai bastante, ó. Vários quadros esquematizados. Aí vai ter na apostila, olha aí, ó. Então ela é toda esquematizada para vocês. Vamos pegar outra apostila aqui para vocês darem uma olhada. Inclusive, quando você vem aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Quando você entra na aula,
quando você entra na aula, vamos pegar aqui a legislação especial. Quando você vem para a aula, olha aqui, ó. Você tem aqui, ó, a apostila. Olha aí, ó. Ó, esquematizado, ó. E essa aula é um bônus, tá? É um bônus. Por que um bônus? Porque eu já tenho a aula do professor, né? Eu entrei na aula de bônus. Porque se você for na aula de legislação especial, né, você vai ter a aula do professor aqui referente ao tema. Deixa eu só pegar aqui, porque essa aula aqui é uma aula bônus. Vamos pegar uma aula do curso para vocês verem como que começa aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, uma aula legislação especial. Legislação especial, as aulas. Aqui, no meu caso, foi um bônus. Aqui, legislação especial. Vamos clicar aqui, ó, para vocês verem. Então, aqui, ó, será submetido a tortura, é a lei. Nem a tratamento. Toda aula que você pegar, óbvio aqui, ó, ela tem 3 materiais, ó. Toda aula. Ela tem a apostila, ela tem a lista de exercícios e ela tem também o gabarito. Vamos abrir aqui, essa aqui, ó, para vocês verem, né? Foi tortura que nós tivemos hoje, não foi tortura? Então vamos aí, ó. Olha aí, ó, a aula. Tem mapas mentais. Tudo esquematizado. Olha uma questão quando a prova lá, vocês lembram lá? Que a pena era de 1 a 4 anos. Então, ó, pra vocês verem aqui, ó, como que tá no material, ó. É aquilo que eu falei, que eu como o computador se não tivesse no material. Então, olha aqui, ó. Detenção de 1 a 4 anos, ó. Detenção de 1 a 4 anos. Né? Então, aqui é só uma amostra para vocês, né? Para vocês perceberem aí. Terminou de assistir a aula. Você vem aqui, ó, já clica, ó. Você já clica. Aí já abre a lista de exercícios. Olha aí, ó, lista de exercícios com gabarito, 15 questões. Você clica no link aqui, ó, ele já te manda para o que concurso. Olha aí, ele já te manda para o que concurso. Então, eu queria deixar para vocês aí, né, a nossa frase, não há glória sem sacrifício, certo?
Então tá aí para vocês, não há glória sem sacrifício. O nosso objetivo aqui era trazer para vocês os temas que mais caem, o raio-x, os requisitos. Lembrando que o concurso ele está prestes a acontecer, o edital próximo a sair, na sequência vem a prova. Passei para vocês os requisitos, a remuneração, o que você tem que estudar, dei dicas de estudo, resolvi questões, mostrei como buscar questões no que concurso, mostrei como você pode dinamizar o estudo da sua redação. Mas, se você quer caminhar junto comigo e com Segurança Concursos, nós estamos aqui aptos e de braços abertos para caminharmos juntos na sua aprovação. Pode contar comigo. O Segurança Concurso vai começar a fazer lives toda a semana, inclusive vamos aí também trazer RLM e teremos também grandes materiais que serão disponibilizados para vocês. Tranquilo? Inclusive, nós temos aqui, estamos finalizando já mandei para formatação uma planilha, porque, como vocês viram, vocês entram na nossa plataforma, vai em cada aula, baixa a lista de exercício e faz a lista de exercício. Nós estamos montando uma única planilha em que você vai ter lá crimes contra a administração, o link já na frente para você clicar. Então, nós vamos intensificar. Então, repetindo, para você que está nos vendo aí, nós vamos montar, né, já foi montado, está só formatando, uma planilha que tem as disciplinas e o link está na frente, para aquele que quer treinar intensivamente, de forma intensiva, né, para ele não precisar ir na nossa plataforma, ir em cada aula, clicar em cada aula, na lista de exercícios, nós vamos facilitar. Vai ter o tema e o link na frente, com dois links. Um link só de questões da OCP, um link só com questão do Instituto AOCP e o outro link com questões similares para você treinar. Então aqui não temos desculpa. A palavra é essa. Não tem desculpa. Aqui você vai estudar. Material não falta. Então vamos lá. O que você encontra para a gente encerrar aqui nesse momento? Nossa plataforma. Você vai encontrar aulas gravadas, aulas online, simulados, listas de exercícios, cronogramas, plantão tira dúvidas, e nós vamos agora também implementar uma tabela só com as questões, para que você que já fez todo o curso, que é só fazer questões, você só vai clicar aí nesse link. Qualquer dúvida, mande mensagem para a gente. Fiquem de olhos. Vamos abrir a nossa agenda para aquele que já quer fazer uma entrevista com a nossa psicóloga, para também direcionar. Porque nós devemos trabalhar com o mental, porque se não estivermos bem mentalmente, vai atrapalhar nos nossos estudos. Tamo juntos, um grande abraço, até a próxima. Tem alguma pergunta, pessoal? Esqueci de perguntar se tem alguma pergunta. O acesso do curso é limitado ou vai até a data da prova? Hoje, quem está comprando hoje, ele vai ter aí um acesso de 1 ano. Só que nas próximas semanas nós vamos, que nem eu disse, vai aumentar o preço e vai ser acesso de 3 meses, 6 meses e 1 ano, tá? Então aproveitem a promoção das últimas semanas. Quem quiser pode mandar para mim no direct o link ou acessar o nosso site, tá? O nosso site também você consegue comprar pelo nosso site, pelo Instagram também você, pela bio, consegue também efetuar as compras. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Essa apostila vem quando adquire o curso? Sim, as apostilas estão no curso. Lembrando que você tem um prazo para que o curso seja totalmente liberado. Isso é da plataforma. Então você compra o curso hoje,
você não recebe todas as apostilas imediatamente. Após 7 dias, você terá acesso a todas elas. Mas você já recebe algum material para que você inicie imediatamente os estudos. Alan, 3 contas de e-mail diferentes para responder 30 questões. Por que ele está dizendo isso? Porque o QConcurso, ele deixa você fazer 10 questões grátis. Então, por que ele criou 3 e-mails, pelo que eu entendi? Porque ele pode fazer 30 questões, 10 questões em cada e-mail. Mas também a assinatura do QConcurso, ela não é cara, tá? Vocês podem ir assinar o QConcurso. Mas gostei aí, tá, Adriano? Aí fica a dica pro pessoal, né? O QConcurso libera aí para vocês 10 questões grátis por dia. Então, boa noite a todos, né? Agora, quem está com dúvida pode mandar também mensagem para mim, que quem vocês sabem, né? Aqui a gente resolve, a gente responde todas as questões. Tamo juntos aí, um grande abraço. Vim direto do serviço para ministrar aí essa live para vocês. Desculpa o atraso, porque aí foi em decorrência aí de estrutura com relação aos equipamentos, mas agora já estamos aí prontos para a próxima live, já da próxima semana, com os equipamentos todos montados e cada vez mais buscando a excelência para vocês. Tamo juntos.